Olá pessoal, eu sou o Luiz Felipe e agora a gente vai apresentar o nosso trabalho final da disciplina de Engenharia de Software. Então, o nosso trabalho ele é o WorkSync, né? E o objetivo dele é a gente pegar as features que o WorkSync já oferece e melhorar elas de acordo com as dores que os professores apresentaram para a gente. Então, a gente fez uma entrevista com três professores diferentes. E esses professores, eles nos deram feedback do que poderia ser melhorado na plataforma. Então, a gente, usando a API do Vercid, a gente pegou e resolveu tentar sanar a dor desses professores, criando o nosso WordSync. A gente fez o WordSync com Reactivate no front-end e no back-end a gente usou Django e para banco de dados a gente usou o PostgreSQL. Certo. A gente fez o deploy dele, o front-end, na Vercel, que é uma plataforma de deploy. E no back-end a gente também usou, a gente uma plataforma de deploy, só que a gente usou o Render. Então o site está no ar e qualquer um pode acessar pela URL aí dentro .vercel.app. Perfeito. A gente está aqui no nosso site, vou até sair aqui. Acabei estando logado, mas tá. Saí. Acabei de entrar no site. Bem-vindo ao Worseed, né? E ele pede para me conectar com o meu Worseed ID. Ou seja, né? Eu vou me conectar usando a API do Worseed. Então, eu vou me conectar com a minha conta do Worseed no WorSync. Para fazer isso, eu vou apertar em conectar. Às vezes acontece isso porque o plano que a gente está usando é gratuito do Render, mas está funcionando. Aí aqui eu vou eu vou colocar o meu e-mail do Orcid e a minha senha. Perceba que eu já fui redirecionado para a página do Orcid mesmo, orcid.org. Se eu dou um sign in, ele está vendo e viu que a minha conta ela foi aceita e já estou conectado aqui, ó. Bem-vindo de volta, Luiz. E os meus dados do Orcid estão bem aqui. Então é isso, pessoal. Agora a gente vai para o nosso código e vou mostrar exatamente qual é a lógica por trás desse sign-in. E nas próximas etapas, a gente vai mostrar as outras features e como a gente melhorou elas. Agora a gente vai mostrar como o nosso código funciona de autenticação pelo ORCID ID, né, pela nossa API. Beleza, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no source, no nosso front-end primeiro, e vai vir aqui em source de novo, pages, home.sx, que é aquela página que a gente viu antes. Aqui eu já deixei até pronto. Esse with aqui, porque era connect with your seed, né? A gente acha mais rápido assim. Tá bem aqui, ó. Pá. Legal. Esse botão, ele vai chamar essa função, handle your sign in. Quando a gente entra nela, você percebe que ela chama a rota authenticate. Quando a gente entra aqui, essa rota, ela está no orcid.api.ts. Aqui é onde a gente centraliza todas as requisições do back-end para o back-end no nosso front-end. Então, esse authenticate, na verdade, ele vai chamar a função do back-end OAuth authorize. Essa função do back-end, ela vai estar aqui no back-end, em OAuth views. O que essa função faz? Basicamente, ela vai montar uma URL de login para o Orcid, né? E vai redirecionar o usuário para lá. Então, a gente vai ser no nosso site, né? Aí dentro .versal.app e vai ser redirecionado para o site de Orcid, na página de login, como eu mostrei antes. E então, ele vai definir um escopo que vai gerar um token de segurança. Daí, você vai poder adicionar dados opcionais, como nome e o e-mail. E depois a gente vai criar uma URL com todas essas informações. Daí, no fim aqui, ela vai redirecionar o usuário para que ele autorize o acesso, basicamente. E daí, como é que a gente vai saber se o acesso foi autorizado? É simples. A nossa próxima função, né, que é o auth callback,
O, o off callback é uma função que ela vai receber o retorno do orcid e depois que o usuário autorizou a função de cima, e ela vai verificar primeiro se houve algum erro, né, na autorização. Se não estiver tudo certo, ela vai trocar o, o código por um token e vai buscar os dados do usuário na API do orcid de fato. E aí, então, depois ela vai criar ou autorizar esse usuário no nosso banco de dados que a gente criou em Postgre e vai fazer login e salvar as informações da sessão. Daí, no final, ela vai fazer a sincronização dos dados, né? Então, ela vai fazer a sincronização dos dados de publicação em segundo plano e ela vai redirecionar o usuário para a tela de sucesso, que é a tela que a gente viu. Isso aí mostra que tá certinho. E é basicamente isso. É assim que funciona a nossa autenticação via API do ORCID. Agora fiquem com as próximas funcionalidades. Oi, gente, eu sou a Letícia e eu vou explicar um pouquinho sobre a pesquisa. No caso, a gente percebeu que estava tendo uma falta de informações no ORCID, né? Isso foi relatado também pelos professores. Então a gente pensou em utilizar uma API do Crossref que você só dá o DOI de alguma publicação e ela já vai trazer mais informações relacionadas a ela. Então aqui, como exemplo, eu vou fazer uma pesquisa de algum pesquisador, certo? E aí aqui a gente vai no dashboard dele e aí a gente teve uma ideia de colocar esses cards, né, com as informações mais relevantes. Então, por exemplo, o número de publicações total, a gente tirou isso do ORCID mesmo. Aí aqui o número de citações a gente pegou do Crossref. Aí a gente tem também o H-index, que a gente fez uma forma um pouco diferente. A gente pegou o número de publicações que tem pelo menos uma citação, a gente vai chamar isso de N, e aí a gente também pegou o número totais de citações, que a gente chama isso de T. Aí a gente divide esse T pelo N e dá um número de uma média de citações por publicação. Aí o nosso H-index vai ser o mínimo entre o nosso N, que são a quantidade de publicações com pelo menos uma citação, e essa média. E aí aqui também tem as publicações que citaram este autor, né, a quantidade. Aí aqui a gente tem um pouco das trends, né, de quantos trabalhos ele publicou. E bom, o resto dessa parte do dashboard o Cauê vai explicar. E agora eu vou passar para o Jesus, que ele vai explicar um pouquinho de como foi a implementação para puxar esses dados da API do Crossref. Oi pessoal, eu sou o Jesus e eu vou mostrar um pouco das integrações que a gente fez no código para conseguir trazer todas as informações que a Letícia trouxe para vocês. Então, começando aqui logo de cara nas informações principais que vocês têm quando entram no dashboard específico de um pesquisador, é o número total de publicações, o número total de citações que o pesquisador já teve, o H-índice do pesquisador e o número de publicações dele que já foram citadas em outras publicações. Para a gente conseguir todos esses dados, a gente sempre parte do dado principal do ORCID. Então, quando o usuário loga, a gente tem uma quantidade de informações principais que a gente chama no código de user. E para esse fluxo específico que eu vou mostrar para vocês, a gente vai utilizar o total de DOIs que esse pesquisador tem. Então, a gente vai pegar o total de DOIs do ORCID do pesquisador e vai utilizar para obter o número total de citações, para calcular o H-índice do pesquisador e também saber quantas publicações dele já foram citadas em outras publicações. Então, como funciona mais ou menos esse fluxo, que é bem parecido com outras rotas que a gente tem na aplicação? A gente tem uma rota principal que vai ser responsável por ser a ponte para o front-end, então o front-end vai chamar essa rota. Essa rota vai instanciar um ORCID client, que vai ter toda a questão de regra de negócio, de quais outras integrações eu vou chamar, e para esse caso específico, ele vai chamar a integração do Crossref que a gente implementou. Então, por exemplo, entrou na tela de dashboard, vai chamar a rota para encontrar todas as informações que vocês estão vendo aqui. Essa rota, por exemplo, vai receber o ORCID client do pesquisador. Com esse ORCID ID, a gente vai obter os dados gerais do usuário que vieram do ORCID, por exemplo, os DOIs do pesquisador. Com esses DOIs, a gente vai chamar outras funções que a gente criou com a integração dos Crossref, e essas funções são bem simples. Por exemplo,
Para cada DOI, me manda quantas citações já teve desse DOI. Para cada DOI, me fala se essa publicação já foi citada, por exemplo. E aí vai retornando para o ORCID Client, e o ORCID Client vai ser o responsável por fazer essa materialização dos dados, por transformar eles, para deixar mais bonitinho, para aí sim retornar para a rota e a rota retornar para o front-end. Então, entrando aqui um pouco mais do dado, a gente tem a rota que eu estava mostrando para vocês, que é essa API Citation Metrics. Ela vai chamar esse serviço aqui, Get Citation Metrics, que vai receber o ORCID ID, ou seja, qual que é o ORCID do pesquisador, e ele vai usar ele para encontrar o usuário, né, para pegar essas informações específicas dele, por exemplo, os DOIs que ele tem. E aqui este instancia o ORCID Client, que vai ser responsável por fazer toda a integração com o Crossref, por exemplo. Aqui no ORCID Client, a função específica do client que a rota está usando é essa Get Citation Analysis, que vai, por exemplo, para cada DOI, vai chamar uma função do Crossref Integration para retornar o número de citações. Então, por exemplo, a gente importa aqui a integração com o Crossref que a gente fez, e logo aqui embaixo a gente vai chamar para cada DOI, para cada publicação de forma paralela aqui, para ser mais rápido, vai chamar esse Get Publication Citations, que é uma função bem simples aqui da integração, que recebe um DOI, e a partir desse DOI vai retornar quantas citações esse DOI já recebeu, o URL da citação, enfim, vai fazer toda a busca pela API e vai retornar esse dado sem nenhuma regra de negócio, né? Ele só recebe e retorna o dado, e toda a materialização está aqui no ORCID Client. E o ORCID Client depois retorna para a rota, que simplesmente vai retornar para o front-end sem fazer grandes mudanças. Talvez ali uma mudança de payload para deixar mais específico do que a tela precisa, né? Então é basicamente assim que a gente está fazendo. Tem vários dados que a gente enriquece com o Crossref. Então, por exemplo, o ORCID, ele não fala quantas citações teve um DOI específico, mas ele fala quais DOIs são de um pesquisador que está logado na plataforma. Então a gente pega esse dado do ORCID, que é um dado genérico ali, vamos assim dizer, né, os DOIs, as publicações de um pesquisador, e a gente enriquece com o Crossref para, por exemplo, trazer esses cards aqui na tela, para fazer esse gráfico de trend e trazer outras informações aqui para a nossa plataforma. Sobre como nós estamos mostrando os dados de um pesquisador. Então, anteriormente eu falava sobre as integrações com APIs como o do ORCID ou do Crossref. Agora eu vou falar um pouco sobre como nós estamos mostrando esses dados. Então, aqui no perfil de um usuário na nossa plataforma, nós temos o nome, o ID, a filiação. Também nós temos um dashboard que mostra o número de citações do pesquisador ao longo do tempo. No meu caso, infelizmente, nós não temos muitas citações ao longo do tempo. Porém, é possível ver um dos papers que eu publiquei em junho de 2025 na conferência. Então ele puxa automaticamente do ORCID para poder pegar esses papers que um pesquisador trabalhou. E na parte de busca, já foi mostrado anteriormente, mas eu queria mostrar mais uma feature interessante. Quando eu faço a busca pelos pesquisadores, além de retornar o nome dos pesquisadores, eu também posso acessar o perfil desses pesquisadores na nossa plataforma. Então, se eu for aqui no perfil do professor Seja, eu posso ir lá e clicar e ver o dashboard dele. Então, aqui tem o ORCID ID dele, o nome, a afiliação, e nós temos também um dashboard com as citações ao longo do tempo. Então, o professor Seja tem muito mais citações. Então, você pode ver esse gráfico aqui e mais informação do pesquisador aqui. E também nós temos umas publicações recentes do pesquisador. Então aqui nós temos alguns papers que o professor Seiji fez. E se eu clicar aqui no paper, ele vai me levar para o link pelo DOI automaticamente para a página do paper. Então aqui tem tipo a produção acadêmica do professor. Eu posso ter essa visão geral sobre a produção acadêmica, sobre o progresso na carreira acadêmica de um certo pesquisador. Então essa é uma das funcionalidades que eu queria mostrar da plataforma. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite, meu nome é Pedro Louro Fernandes e agora eu vou falar um pouquinho sobre como a gente se organizou ao longo do desenvolvimento desse projeto. Desde o início, a nossa principal ferramenta foi o GitHub e a gente utilizou, sobretudo, as issues. As issues, elas foram essenciais para a divisão do trabalho e para a organização de cronograma. Com elas, a gente conseguiu organizar tanto as funcionalidades novas que a gente queria desenvolver, tanto as milestones que a gente queria atingir utilizando as funcionalidades que a gente estava desenvolvendo. E com ela, a gente conseguiu também filtrar
as funcionalidades que seriam viáveis e as que seriam inviáveis dentro do nosso projeto. Além disso, além das issues, a gente também utilizou muito de branches. As branches, a gente focou a gente tem duas branches principais, que são a main e a dev. A dev é onde a gente faz o teste e a vinculação de funcionalidades diferentes que a gente desenvolveu ao longo do projeto e em outras branches separadas. E utilizando também as issues que a gente já explicou. Essa branch da dev, quando a gente acha que ela está num estado bem estável, a gente coloca ela na main. E a main é a versão estável e pronta para deploy do nosso projeto. E agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre a documentação que a gente fez dentro do nosso projeto. A gente escolheu separar também dentro do GitHub, dentro do nosso repositório, através dessa separação de pastas. A gente utilizou para separar a arquitetura, as entrevistas que a gente fez com os professores, os requisitos que a gente poderia precisar dentro do projeto e os testes que a gente utilizou para testar algumas funcionalidades do nosso projeto. Aqui nós temos o plano do projeto, que foi o plano inicial e com todas as ideias iniciais e do projeto para ser desenvolvido. Nele a gente conseguiu descrever bem o que a gente queria desenvolver. Nessa outra pasta a gente tem as entrevistas com professores, que são bem organizadas e bem separadas para ser bem claro para o que a gente queria desenvolver e o que os professores queriam desenvolver e usar. E a gente também fez esses casos de testes para o MVP do Rsync, que foram utilizados para ver como o sistema estava reagindo em situações diferentes. Além disso, a gente seguiu a metodologia Scrum, o que nos ajudou a organizar o tempo e esforço de forma iterativa. Então a gente utilizou reuniões de alinhamento e permitiu a gente adaptar um pouquinho o cronograma. E agora falando do cronograma, a gente conseguiu manter um cronograma relativamente estável, tirando alguns atrasos e alguns adiamentos que foram necessários por causa da graduação. A gente conseguiu adaptar esse cronograma utilizando a metodologia Scrum para a gente conseguir se organizar e, ao fim, a gente conseguiu atender esse cronograma que a gente propôs no início do projeto, entregando um resultado satisfatório para o nosso site.